Olá, boa tarde. O TVU Jornal Primeira Edição está no ar. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Seja muito bem-vindo e vamos já aos destaques de hoje. Região de Votuporanga na fase amarela. Nós acompanhamos o movimento no comércio de Votuporanga pela manhã e a gente reforça o que pode ou não funcionar. Mais de 9.000 casos de dengue. Secretaria da Saúde realiza arrastão para orientar a população e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Sessão da Câmara, por conta do feriado, reunião legislativa será realizada hoje. Na ordem do dia estão previstos 2 projetos de lei. Inscrições abertas para o simulado aos estudantes que estão cursando o ensino médio. A prova online será no dia 13 de setembro e a gente te conta como participar. Setembro Amarelo, estamos no mês que chama a atenção para a prevenção ao suicídio. Vamos saber mais sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. No esporte, tem os destaques do mundo da bola nos comentários de Josiano Garofolo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Na última sexta-feira, o governo do estado anunciou que a região de Rio Preto, a qual Votuporanga faz parte, avançou para a fase amarela, que permite o funcionamento de serviços não essenciais. A Prefeitura de Votuporanga publicou na sexta-feira o decreto número 12.618, de 4 de setembro, que estendeu a quarentena e deu nova redação ao decreto do dia 10 de julho, que dispõe sobre a flexibilização das atividades elencadas no Plano São Paulo de Retomada Consciente, ligadas ao combate e prevenção da Covid-19. Hoje pela manhã, nossa equipe foi às ruas para acompanhar o movimento. Com o avanço da região noroeste paulista para a fase amarela, no Plano São Paulo de Retomada Consciente, ficam permitidas as atividades comerciais e de serviços no período das 6 da manhã às 10 da noite, por 8 horas, sem limite para as atividades essenciais. Hoje pela manhã, já era possível ver consumidores fazendo compras, o que deve impulsionar a economia local e regional. Votuporanga na fase amarela, assim como todos os municípios da região de São José do Rio Preto, graças ao aumento da estrutura de saúde que tanto fez a cidade de São José do Rio Preto quanto Votuporanga. Nós passamos de 10 para 18 leitos UTIs e agora mais 5 leitos semi-UTIs, nos quais o município repassou 5 respiradores e repassou também 5 monitores recém-adquiridos. Dessa forma, com essa parceria, nós aumentamos a nossa estrutura de saúde, o que permitiu que ficássemos abaixo dos 75% de utilização da estrutura de saúde. O comércio vai voltando à normalidade. Nossa área de serviços também, médicos, odontólogos e assim por diante, todas as profissões, profissionais liberais. E dessa maneira a pandemia vai sendo controlada. Na realidade é a velocidade de propagação do vírus que nós temos trabalhado continuamente, não só monitorando todos os nossos idosos, que só o município de Votuporanga está fazendo. São 17.500 idosos monitorados todas as semanas. E dessa maneira, protegendo a vida da nossa gente. Vários restaurantes similares podem permitir consumo no local, atendendo algumas exigências, como atendimento presencial das 6 da manhã às 5 da tarde, com capacidade máxima de 40%, e adoção de protocolos sanitários. Após as 5 da tarde, estabelecimentos só poderão atender por delivery ou drive-thru. Todos os estabelecimentos têm que promover o distanciamento entre pessoas, né? 2 metros quadrados por pessoa, tem que todos estar usando a máscara facial, tem que ofertar o álcool gel e os funcionários têm que permanentemente usar a máscara facial, está sempre higienizando as mãos e dessa forma, juntos combatendo uma pandemia que está afetando o mundo todo. Salões de beleza e barbearias
também já estão com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 8 horas por dia e adoção de protocolos sanitários. Já as academias de esporte devem atender com capacidade de 30% do limite, também até por 8 horas, com agendamento prévio, com hora marcada e permissão apenas para aulas e práticas individuais e adoção de protocolos sanitários. Também pela manhã, verificamos a presença de alunos. E é importante reforçar que todos os estabelecimentos precisam seguir normas e regras para evitar novos contágios pelo novo coronavírus. Na próxima sexta-feira haverá uma outra avaliação apenas para a regressão da fase. Uma nova reclassificação, que a região poderá subir de fase, será no dia 18 de setembro. E a Secretaria da Saúde registrou ontem 12 novos casos positivos para coronavírus aqui no município, totalizando 3.732 casos. Na segunda-feira, a Secretaria da Saúde descartou o óbito suspeito por Covid-19 registrado no sábado. Votuporanga contabiliza, então, 72 óbitos confirmados para a Covid-19. Quanto às internações dos munícipes de Votuporanga nos hospitais aqui da cidade e região, encontram-se hospitalizados em ala 8 pacientes confirmados e 3 suspeitos. Em UTI são 15 pacientes confirmados, sendo 9 em uso de ventilação mecânica invasiva e nenhum paciente suspeito na UTI. Como a gente viu agorinha, Votuporanga tem 3.732 casos positivos para a doença, contando desde o início da pandemia. A faixa etária com mais casos continua sendo a de 30 a 39 anos, com 813 casos confirmados. Com 673, a segunda faixa etária com mais casos é a de 40 a 49 anos e a terceira com mais casos é a de 20 a 29 anos, com 658 pessoas que testaram positivo para a doença. A gente lembra que em todas as faixas etárias tem casos positivos, mas essas são as com mais casos. Em relação aos óbitos, são 72 no total. Na faixa de 80 anos e mais, são 31 pacientes que faleceram. De 70 a 79 anos, a Secretaria de Saúde registra 17 óbitos. De 60 a 69, 11. De 50 a 59 anos, foram 8. De 40 a 49 anos, foram registrados 3 óbitos. E de 30 a 39 anos, foram 2 óbitos registrados. A maioria dos pacientes que foram a óbito possuíam comorbidades, ou seja, outras doenças de base. Entre as principais, a cardiopatia é a principal. Entre as que possuem mais óbitos confirmados, a cardiopatia é a principal. 59,7% dos pacientes que morreram tinham problemas do coração. 34,7% tinham diabetes e 13,9% tinham problemas nos rins. Como eu disse, essas são as principais, então quem possui alguma doença de base, é importante redobrar os cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Ainda segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, 8,3% dos pacientes que faleceram não possuíam comorbidades. E a Prefeitura de Votuporanga divulgou nas redes sociais orientações de prevenção contra o coronavírus, que é muito importante a gente lembrar. Então, nós vamos acompanhar aqui na tela. Cuidado a mais nunca é demais. Então, entre as principais recomendações, higienizar as mãos com frequência, usar máscara diariamente, principalmente para as atividades externas, fique em casa o máximo que possível, mantenha o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro, de pessoa para pessoa, e evitar lugares aglomerados. Essas são as orientações. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, tem o telefone, o 0800, disponível 24 horas, é o 0800 771 8070 para esclarecimentos acerca da Covid-19. E a gente segue atualizando agora os números, da Santa Casa de Votuporanga, os números da Covid-19. O hospital informou que são 16 pacientes confirmados, sendo 12 em uso de respiradores. Em ala, são 14 pacientes, sendo 11 confirmados e 3 suspeitos.
Ontem, o hospital registrou 2 altas hospitalares. A gente lembra que a Santa Casa atende pacientes aqui de Votuporanga e de outros 16 municípios da região. Continuando, a gente continua falando sobre saúde, mas agora sobre a dengue. Votuporanga registra mais de 9.000 casos só em 2020. Desde o dia 31 de agosto, a Secretaria de Saúde está realizando um arrastão com o objetivo de eliminar criadouros, além de orientar a população. Para saber mais informações, vamos falar agora com Danilo Arroio Martins. Danilo, boa tarde. Olá para todos que acompanham o TVO Jornal. Em tempos de pandemia da Covid-19, muitas pessoas acabam se esquecendo que as outras doenças estão por aí, como é o caso da dengue. Aqui em Votuporanga, a situação é preocupante. Nós conversamos com a chefe de divisão de programas de saúde da Secretaria da Saúde, a Naira Nasso, que nos colocou a par da atual situação da doença aqui em Votuporanga desde o início do ano. Vamos acompanhar. Os números da dengue nos preocupam realmente. Hoje nós temos 9.040 casos positivos, então isso realmente assim, é preocupante. A gente não pode esquecer, porque a gente viveu aí uma epidemia de Covid, né? E a dengue não deixou de fazer seus casos positivos. As pessoas precisam se preocupar, lembrar que existe a dengue, cuidar dos seus quintais, né? Permitir aí as ações que são desenvolvidas de prevenção no município. Bom, e para poder fazer um trabalho de conscientização junto à população, está sendo realizado um arrastão. Ela também comentou sobre isso. A gente iniciou dia 31 de agosto um arrastão que vai abranger a cidade toda para conscientizar a população da necessidade da limpeza dos quintais para que não ocorram tantos casos de dengue. Os agentes estão passando no município todo, todos os agentes das unidades de saúde, para que seja feita essa ação de limpeza. São orientações ali, né, e lembrar o morador sempre do que está acontecendo e que casos estão acontecendo, então precisa dessa orientação e dessa proximidade dos agentes nas residências. Bem, como nós vimos, a situação é preocupante da dengue aqui em Votuporanga. Somente nesse ano são mais de 9.000 casos. Por isso, é importante que você que está nos assistindo colabore deixando a sua casa limpa para evitar novos casos. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TVO Jornal. Obrigada, Danilo. E o mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio, chamado de Setembro Amarelo. Ocasionado muitas vezes por falta de desabafar com alguém, né? Para ajudar quem está precisando conversar, tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende pelo telefone 188. No ano passado, uma sede foi instalada aqui em Votuporanga e o Alexandre Freitas falou com a nossa equipe sobre este trabalho. Vamos acompanhar. Olá, o CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em março de 1962, portanto, há 58 anos de atividades ininterruptas. O CVV atua na valorização da vida e prevenção do suicídio, por meio do apoio emocional, realizado pelos seus mais de 120 postos espalhados por todo o país, com mais de 4.200 voluntários que revezam em plantões de 4 horas e meia por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses atendimentos são gratuitos, sigilosos e com total anonimato. O CVV está com você nesse momento de incertezas. Precisando conversar ou desabafar, ligue 188 e encontre apoio emocional gratuito 24 horas por dia. Para mais informações, acesse o site www.cvv.org.br. A gente reforça então, o atendimento pelo 188 é disponibilizado 24 horas todos os dias. Se você precisar conversar, desabafar sobre suas emoções, entre em contato pelo 188. Hoje, terça-feira, será realizada a sessão na Câmara de Vereadores. A gente lembra que ontem foi feriado, por este motivo será hoje. E na ordem do dia, há 2 projetos previstos para votação. Os detalhes com Josiano Garofolo. Boa tarde, Josiano.
Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Hoje será realizada a 31ª sessão ordinária da Câmara de Votuporanga no ano de 2020. É o último ano dessa que é a 17ª legislatura, o 4º ano legislativo. A gente lembra que tem as eleições no mês de novembro e em que nós devemos votar a formação da nova Câmara dos Vereadores, que a partir do ano que vem irão compor a 18ª legislatura. E agora sim, sobre os projetos, a ordem do dia foi divulgada pela mesa diretora, pela presidência da Câmara. Serão avaliados 2 projetos, pelo menos por enquanto, 2 projetos estão previstos para entrar em votação. O primeiro é o projeto de lei número 138/2020, de autoria do vereador Marcelo Coyenca, que dispõe sobre denominação de área verde Ernesto Semenzato. E também o projeto de lei número 146/2020, de autoria do vereador Serginho da Farmácia, para a denominação de rua Arnaldo Castrecchini. A sessão tem início às 6 horas da tarde por conta da aproximação com o período eleitoral, buscando não favorecer ou prejudicar algum pré-candidato e futuro candidato. Não tem a transmissão ao vivo pela TV Unifev, como a população está acostumada. Então, nesse período até as eleições, sem transmissão ao vivo da sessão da Câmara, e também não temos a sessão gravada ou pela rede social, como estava ocorrendo nos meses anteriores. E então fica essa informação por conta do período eleitoral que se aproxima, para não prejudicar ou acabar indiretamente ajudando, de alguma forma, algum pré-candidato. Então a sessão tem início às 6 da tarde, por enquanto com 2 projetos de lei. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir o assunto são as inscrições que estão abertas para o simulado aberto a todos os estudantes que estejam cursando o ensino médio. Tem ainda as notícias do mundo da bola nos comentários de Josiano Garofolo. Então continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Até já! Muitas dúvidas surgem sobre a volta às aulas e o governo do estado de São Paulo informou que as escolas localizadas em regiões que estão há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo e que foram autorizadas pelo município poderão retornar com atividades de reforço a partir de hoje. Para isso ocorrer de forma segura, a Secretaria de Educação do Estado estabeleceu uma série de normas para o funcionamento das unidades. As escolas estaduais que retornarem poderão receber no máximo 20% dos alunos por dia, independente da etapa do ensino. Já as redes municipais e privadas devem seguir o decreto do governo do estado que prevê o limite de 35% para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e 20% para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Todas as unidades também ficam autorizadas a funcionar em horário reduzido. Para quem estiver na escola, é obrigatório o uso de máscara e cumprimento do distanciamento mínimo de 1,5 m. A higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel deve ser constante. As escolas, além dos produtos de higiene, também disponibilizarão máscaras de tecido para servidores e alunos, protetores de face para servidores e termômetros para aferição da temperatura antes da entrada. Então, por enquanto, a previsão para retorno com atividades de reforço na nossa região é em outubro, se nos mantermos na fase amarela por 28 dias. Falando ainda em educação, o Colégio Unifev está promovendo mais uma vez o FUVESTão, o simulado aberto a todos os estudantes que estejam cursando o ensino médio, que será realizado no dia 13 de setembro. Quem faz o convite para participar é a coordenadora do ensino médio do Colégio Unifev, Adriana Passoni. Vamos ver o que ela disse. Olá, sou Adriana Passoni, coordenadora do ensino médio, e estou aqui para fazer um convite para todos os alunos que estão cursando o ensino médio. Não só os nossos alunos do Colégio Unifev, mas para todos. No dia 13 de setembro, às 13 horas, terá um simulado aberto online do Sistema Objetivo de Ensino.
Então, quem tiver interesse, entra no site www.objetivo.br e faça a inscrição. Depois, nos dias 20 e 27 de setembro, haverá o simulado do Enem. São 2 domingos, porque segue a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso, 2 domingos. Mesma coisa, entra no site, faça a inscrição. Participe, foque nos seus sonhos, não deixe a pandemia te distanciar do seu foco, do seu objetivo. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola. Grande beijo! Anualmente, a Unifev realiza o tradicional Congresso de Iniciação Científica, conhecido como UNIC. Destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, neste ano o evento chega à 16ª edição e ocorrerá de forma online no dia 4 de novembro, por meio do site da Unifev e plataforma Teams, às 7h30 da noite. Simultaneamente à UNIC, também ocorrerão o Congresso de Professores, o Congresso de Pós-Graduação e o Congresso Tecnológico. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente pelo site unifev.edu.br/unic 2020 até o dia 4 de novembro. O prazo final para submissão de trabalhos nas modalidades banner ou apresentação oral é dia 9 de outubro. Mais informações é só acessar o site unifev.edu.br/unic 2020. Com o objetivo de garantir o lazer e qualidade de vida às crianças, a Prefeitura de Votuporanga vai instalar nos próximos dias um parque infantil na Praça Papa João Paulo II, em Simonsen. A melhoria atende à reivindicação do então vereador Elcio Curti, em memória, com investimento de R$16 mil. O playground contará com itens como tobogã, 2 balanços, rampa, passarela, jogo da velha composto por 9 cilindros com letras X e 0, letras X e O, melhor dizendo, desculpe, escorregador, escada, corrimãos e guarda-copos. Vamos à previsão do tempo agora? Esta terça-feira promete ser mais um dia com tempo seco e sol forte em todo o estado de São Paulo. Por enquanto não tem previsão de chuva e as temperaturas seguem altas. Hoje, em Andeara, a mínima prevista é 19 e a máxima de 35 graus. Em Américo de Campos, os termômetros ficam entre 20 e 36 graus. E aqui em Votuporanga fica um pouquinho mais quente. Os termômetros variam entre 19 e 37 graus, sendo neste momento a temperatura de 36 graus aqui na cidade. A gente muda de assunto novamente, chegou a hora do esporte e a gente volta a falar com o Josiano Garofolo, que traz pra gente as principais notícias do mundo da bola. Josiano? É isso aí, Stephanie. Estou de volta agora para falar sobre esporte aqui no nosso TV O Jornal primeira edição. Não temos Votuporanguense na Série 2, mas a Série 2 prossegue, já está naquela fase de mata-mata, em que 2 times conseguirão o acesso tão sonhado para a primeira divisão. Infelizmente para o Votuporanguense isso é um sonho muito distante agora, já que o time foi rebaixado para a Série A3, vai jogar a Série A3 em 2021. Mas falando em Votuporanguense, aproveito já esse espaço, que para a gente é início de semana até, né? Mas para dizer que o programa Meio de Campo da próxima quinta-feira será especial com o Virgílio, ex-zagueiro da Votuporanguense, jogador que marcou época na Associação Atlética Votuporanguense, um bate-papo muito legal, muita história boa para contar, justamente nesse período em que o futebol profissional está numa crise aqui em Votuporanga. Lembrar de um personagem como o Virgílio, que deu o sangue com a camisa da Votuporanguense. O torcedor das antigas sabe muito bem disso, tem muita história boa. Então, meio de campo na quinta-feira, 8h45 da noite. E nesse meio de semana tem a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os jogos de destaque tem clássico, mas isso eu falo amanhã aqui no nosso comentário. Mas era para fazer o convite mesmo para o meio de campo de quinta-feira, que tem as histórias de Virgílio, grande jogador do final da década de 60, década de 70, da Associação Atlética Votuporanguense. Zagueirão, hein? Zagueiro daqueles clássicos. Virgílio, então, vale a pena conferir na quinta-feira. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E o TV O Jornal desta terça-feira vai ficando por aqui. Para você, uma excelente tarde. Mais notícias de Votuporanga e região às 8h30 da noite com o Ender Rodrigues. Até mais.